O Halloween, ou o Dia das Bruxas, comemorado hoje em muitos países, tem uma tradição. Crianças fantasiadas com personagens de terror pedem doces na vizinhança. Pode parecer uma brincadeira inofensiva, mas as origens dessa festa remetem a questões bastante obscuras, o que preocupa pais e educadores. Para alguns é apenas uma celebração, para outros é uma influência perigosa. Nesta época do ano, fantasias de terror e enfeites de mortos chamam a atenção, especialmente de crianças e adolescentes. Estamos falando do Halloween. Este historiador explica que, apesar de sua aparência inofensiva, a origem do Halloween está ligada a uma tradição bastante antiga. Por volta de 1200 a.C., viviam na Europa diversas tribos denominadas pelos romanos como celtas. No calendário desses povos, o ano começava em 1º de novembro. E para eles, a véspera, noite de 31 de outubro, era uma data muito especial. Nesse dia celebrava-se o Festival de Samhain. Dentro dessa realidade, dessa cultura celta, muitas vezes conhecida como paganismo, acreditava-se muito na aproximação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. No dia 31 de outubro, era muito comum acreditar que essa relação e esse tecido entre o mundo dos vivos e dos mortos estaria mais próximo. Então, celebrava-se de diversas formas, entre elas o sacrifício de animais e a preparação de oferendas. Os rituais envolviam ainda uma série de símbolos. Você tem outros elementos místicos, mágicos, como bruxas, gnomos, monstros e por aí vai. As pessoas usavam máscaras para poder afastar esses espíritos, usavam velas e outras concepções, velas, abóboras e tudo mais, exatamente para guiar. Mas existem outras vertentes. A expressão Halloween vem de All Hallows Eve, que significa véspera de todos os santos em português. E daí ficou um tríduo. Tinha All Hallows Eve, que é o dia anterior, o dia de todos os santos, e o dia das almas era o terceiro. Os três celebravam a cultura que é a morte. Então o Halloween acabou virando uma celebração da morte. Com a colonização dos Estados Unidos pela Inglaterra, a festa cruzou o oceano e ganhou proporção mundial, sendo celebrada inclusive no Brasil. A gente está copiando, na verdade, uma coisa de uma outra cultura, que já nem lembra mais o significado original dela, e tentando projetar numa cultura brasileira que tinha celebrações muito ricas. E aí os símbolos do Halloween são símbolos de morte, basicamente. A noite do Halloween é essa noite, no mundo anglo-saxônico, de onde veio o Halloween, né? É essa noite em que é bem outono, as coisas estão caindo, é tudo muito entardecer, e quando entardece, criaturas meio assustadoras podem chegar para te atacar. Há quem diga que o Halloween perdeu o caráter religioso e tornou-se uma data comercial. Hoje em dia, muitos pais vestem as crianças com fantasias de bruxas, fantasmas, zumbis, diabos e outros temas do gênero. Mas esta psicopedagoga diz que é preciso ter um olhar crítico quando o assunto é desenvolvimento infantil. Quando ele sai da brincadeira do Halloween, ele vai ter outras plataformas de vivência que também incentivam a cultura da morte. Então nós precisamos ter um alerta sobre isso. Por que que essas crianças e esses jovens precisam nessa festa viver e dar vazão a todo esse conteúdo mórbido? O que elas estão tendo contato? De que forma isso contribui para a vida, para o desenvolvimento saudável? Hoje eu tenho um ponto de interrogação em relação a isso. Assim, apesar da sociedade incentivar o evento, muitas crianças não se sentem nada à vontade com o Halloween. Recentemente, um vídeo viralizou na web e causou revolta em pais e especialistas. Nele, pessoas fantasiadas de monstros assustam duas crianças. O menino entra em desespero e chora, mas os adultos não interrompem a brincadeira. Levanta um alerta para os pais em relação ao Halloween, porque ele vai oportunizar essa vivência, essa experiência muito mais pautada no terror, no pânico, na morte e em conteúdos dessa natureza do que um brincar saudável. Aqui na casa da Rafaela, a festa de Halloween não é permitida. Hoje, inclusive, os filhos estão em casa justamente porque no colégio
aconteceria hoje a festa de Halloween. Quando foi que começou essa sua preocupação? Por que não permitir que os seus filhos participem de comemorações como essa, Rafaela? Então, desde que eu me tornei mãe, né, eu pesquisei sobre a festa, desde a primeira festa de Halloween. E aí eu entendi a origem da festa, como começou, né, que é algo que não é positivo, né, para as crianças. Mesmo não participando das festas, Fernando, de 4 anos, se assusta com o clima de Halloween. Ele tem medo, né, se ele vê imagem de bruxa, escuro, ele não gosta. Se ele vê um desenho ou qualquer coisa assim, ele fica com medo. Então, eu imagino se ele participasse, né, se fantasiasse desse tipo de coisa, seria bem pior. Quando eu era pequeno até eu gostava, mas depois que eu cresci e tive a noção do Halloween, eu percebi que não era uma festa que agradasse, uma boa festa, que, como minha mãe mesmo disse, é uma festa ruim, que traz ali um trauma, um pavor para as pessoas. Cassiana lembra que os pais normalmente evitam que os filhos tenham acesso a conteúdo de terror. Então, não faz sentido que numa festa de Halloween eles possam ter uma faca de plástico atravessada na cabeça. Quando nós incentivamos cada vez mais experiências infantis e juvenis que promovam a cultura da morte, que promovam a dessensibilização da vida, que promovam a experiência da criança rir da desgraça alheia, nós plantamos isso e queremos colher o oposto? Para Rafaela, o Halloween é uma oportunidade para ensinar aos filhos que eles não precisam ser iguais à maioria para serem felizes. E também de influenciar outras pessoas positivamente. Eu vejo muito isso, né, com amigas e até parentes que têm filhos, né, simplesmente fantasia a criança e manda para a escola, né, e não procura saber por que essa festa, qual a origem dessa festa, qual a influência, o que isso pode trazer de negativo para as crianças, né? Como sociedade, nós precisamos começar a valorizar experiências de vida, de afeto, de amor, de cuidado, de compaixão. Nós precisamos contribuir para eventos que oportunizem o contrário disso.